Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, bom dia para você. A graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Estivemos longe aí um período aí de quase 2 meses, mas retornamos, não mais com o nosso devocional diário, tá? Por causa das atividades, mas agora a gente vai colocar um devocional por semana, tá? Os irmãos haviam questionado muito porque nós tínhamos parado, e como a maioria já voltou às suas atividades, então muita coisa, muito tempo corrido e tal, mas sentindo o coração de retornar, não fazendo todos os dias como a gente estava anteriormente, mas agora dando uma palavra por semana, até para poder alcançar vocês e ter tempo também para produzir um vídeo de conteúdo de qualidade. E hoje nós vamos começar com um dos textos mais impressionantes da Bíblia, que me chama muita atenção, está lá em Gênesis capítulo 5, a partir do verso 24, está falando acerca de um homem que a Bíblia não tem muitos relatos a respeito dele, mas só pelo pouco que se fala, dá para perceber que era um homem extraordinário, Enoque. E nosso tema dessa semana é Andando com Deus. E diz assim, Gênesis capítulo 5, a partir do verso 24, perdão. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Há um grande e importante ponto nesse texto que deve ser extraído e relatado para nós com muita clareza, é que Enoque andou com Deus. Esse andar com Deus não está falando apenas de ir a uma igreja e de se auto-intitular cristão, está falando de algo diário, de algo que é corriqueiro, de algo que faz parte da sua rotina. Eu não sei se você já ouviu alguns ditados ou se já presenciou, já se identificou com isso, mas às vezes quando começamos a andar com alguma pessoa que era diferente do nosso meio, que andávamos antes, as nossas atitudes mudam, o nosso jeito muda, a nossa forma de pensar muda, porque essa pessoa que agora nós estamos andando começa a ser um influenciador nessas áreas que eu acabei de falar, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos e até mesmo nas vestes, a gente começa a andar parecido com aquela pessoa. Eu me recordo que quando Jesus chega, a multidão não andava com Jesus, a multidão queria o resultado daquilo que Jesus poderia produzir. Mas os 12 andavam com Jesus. E esse andar com Jesus começou a impregnar nos 12 algumas características de Jesus. Um exemplo disso é Pedro. Quando Pedro começa a negar Jesus, lá quando Jesus está sendo julgado pelo Sinédrio, você vê que as pessoas o acusam não porque ele se intitulava cristão, ou porque ele se auto-intitulava seguidor de Cristo, mas pela forma dele, pelo jeito dele. Ele dizia, não, você é muito parecido com ele, não tem como você não ser igual a ele. E andar com Deus é basicamente isso. Andar com Deus é estar dentro da visão de Deus. Andar com Deus é querer o que Deus quer. Andar com Deus significa não estar o tempo todo ali naquela atmosfera espiritual. Não, andar com Deus, querido, é ser movido pelo vento do Espírito o tempo inteiro. E Enoque, em um momento em que os homens não andavam com Deus, a Bíblia diz que se aumentou muito a iniquidade do homem, o homem começou a ser perverso, o homem começou a querer ser guiado sozinho, o pecado começou a guiar o homem, o pecado começou a acompanhar o homem. No meio de uma geração tão conturbada, no meio de uma geração tão pecaminosa, aparece Enoque andando com Deus. Andando com Deus. E é impressionante que essa atmosfera de andar com Deus não ficou só registrado em Gênesis, mas se você dá um pulo lá em Hebreus capítulo 11, você vai perceber que no verso 5 diz assim que pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladou, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Se agradar a Deus aqui significa que Enoque andou
nos passos que Deus andou. Como assim, Samuel? É andar nas pegadas de Jesus. É pisar aonde Deus pisa. Sabe? Se você que tem filho, você sabe muito bem. Geralmente quando a gente sai com os filhos, a gente diz, olha, anda aqui comigo, né? Porque você sabe que se seu filho andar com você, vai estar exatamente seguro e protegido. Quer estar protegido? Quer andar com Deus? Então começa a permitir que Ele mude a sua característica, que Ele mude as suas condições de ver as coisas. Né? Porque eu creio que, como na nossa geração, na geração de Enoque também tinha muita gente que pensava de muitas maneiras diferentes, mas Enoque decidiu andar com Deus. Que hoje você decida abandonar tudo aquilo que impede você de andar com o Mestre. Tenha um bom dia, fique na paz do nosso Deus.